Muito bem, vamos entrando. Deixando a galera aí chegando. Hoje nós vamos ter nossa entrevista duplo sentido. Vou deixar até escrito aqui, a galera que foi entrando saber, né? Vou botar o tema também de hoje. Fixa no comentário. Os desafios do movimento na mudança. Com a físio Rosana Vaz. Que aí a galera que foi entrando vai vendo aí qual que vai ser o tema, né? Então é isso, né? Vamos começando devagarinho, deixando o pessoal entrar. Vou explicar um pouquinho também desse programa, do que é. Denise, bem-vinda. Vamos fazer um bate-papo legal hoje aqui. Chega mais. A ideia dessa entrevista duplo sentido é a gente fazer pergunta um pro outro. Que eu achei bem interessante essa ideia, porque normalmente é a gente respondendo, né, as pessoas. E a ideia aqui é a gente jogar pergunta uma para outra, na área de saúde, educação e arte. Então hoje a gente vai trazer aí a fisioterapeuta Rosana, vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. E a gente vai falar um pouco sobre o tema, né? É esse que eu coloquei aí, que é os desafios do movimento na mudança. Ela, assim como eu, fez mudança também de um lugar para o outro, já mudou mais de uma vez. E a gente vai falar um pouco disso e trazendo para o universo do movimento, né? Que é a nossa área aí somos apaixonadas, né, pelo movimento. Ela é fisioterapeuta, eu sou educadora física. Então, a ideia de hoje é essa, a gente bater um papo aí, cabeça. Lúcia, bem-vinda. Nossa live está começando agora, às 18. Então, tem duração aí de 1 hora. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês desse projeto também, né, que a gente está aqui pelo Incorporalma, né, que eu me chamo Flor Fuse, sou idealizadora desse projeto Incorporalma. Esse é um projeto que envolve saúde, educação e arte. Eu venho da área da educação física, né, minha formação, e sou muito apaixonada pelo movimento, pelas formas do corpo, né, de se expressar. Tenho também uma formação na área mais holística da saúde, então eu trago tudo isso para o trabalho. A parte de força, de funcional também, né, como personal e em estúdios. E aí tem também nesse trabalho a influência da arte, né? Eu tenho um marido que é músico, artista, então ele participa também trazendo um pouco de arte para esse projeto, que é bem legal. E é isso. Hoje, então, aí a gente está fazendo, né? Toda quarta-feira, às 18 horas, esse bate-papo. E a ideia do duplo sentido é que eu faço 3 perguntas para a pessoa faz 3 perguntas para mim. E a gente vai desenrolando. Tem também uma espontaneidade, né? Tem uma troca que acontece aqui na hora. E a gente vai vendo como é que a coisa vai se desenrolando. A ideia é a gente ser espontâneo nessa entrevista. Inclusive, o entrevistado não sabe o que a gente vai perguntar. E nem eu sei o que ele vai me perguntar. Na quarta passada eu fiz com o Gustavo, que é parceiro nesse projeto também, né, do Incorporalma. E nessa quarta a gente vai trazer a Rosana, da fisioterapia. Na outra quarta o Gustavo é que vai trazer alguém da área dele, da arte, né, da música. Vai trazer um capoeirista. Então é isso. Vocês estão convidados aí para participar desse bate-papo. E eu vou trazer Rosana para participar da Zelândia, lá do outro lado. Vamos ver. Ei, Rô, tudo bem? Tudo ótimo. Gente, a Rosana, ela tá no futuro. Ela tá, assim, algumas horas à frente da gente. Isso é muito louco, né? Dias, aqui já é quinta-feira. Já é quinta-feira. Que horas aí? Agora, por volta, deixa eu olhar o relógio, 9h10 da manhã. 9h10 da manhã. Olha só, gente, que diferença, hein? De fuso, né? Então,
Antes de você se apresentar, queria contar um pouquinho. Bom, primeiro que a gente vai gravar depois no YouTube também essa entrevista, então legal que vai ficar lá. A gente pode mandar aí para as pessoas. E aí eu queria contar um pouquinho como é que eu te conheci, né? Foi em Vitória, Espírito Santo. Deve ter uns 4 anos, porque já tem 3 que eu tô aqui no Rio. Então, foi Tem pouco mais, antes de eu me mudar. tem Hã? mais porque eu já vou fazer 4 aqui. Tem mais tempo do que isso. Eu me mudei em 2017. Eu acho que deve ter 2020. uns anos. Foi logo quando eu me mudei para Vitória. Eu me mudei para Vitória em 2015, por aí. É por aí, a gente se conheceu. E aí eu tinha um espaço, né? Trabalhava num estúdio pertinho do dela, depois que eu descobri que era muito perto. E a gente tinha alguns clientes em comum, né? Tinha alunos que estavam se reabilitando com ela e que depois passavam a fazer as aulas, né? Continuando o trabalho comigo. E foi uma experiência muito legal que a gente teve de trocar, a gente trocava ideias sobre os alunos, então a gente via também os progressos desse trabalho conjunto. Então foi um momento que eu tenho uma recordação muito bacana. E aí por isso também eu quis convidar a Rosana para a gente trocar essa ideia aí sobre o movimento. E aí ela vai se apresentar um pouquinho aí também, né? Falar um pouquinho dessa trajetória. E eu escolhi esse tema da mudança porque tanto eu quanto ela nos mudamos, né? Ela mais vezes do que eu, vai poder falar bastante coisa. Eu acho que é um papo interessante para todo mundo, né? Que já se mudou, que pretende mudar, trazendo esses desafios que né? Quando a gente vai para um novo lugar com um espaço diferente, onde a gente tem que. Não é começar do zero, porque a gente nunca começa do zero, mas, enfim, tem todo um papo legal aí para a gente trocar sobre isso. Então, passo aí a bola para a Rosana se apresentar um pouquinho. Bom, eu sou Rosana, sou fisioterapeuta formada. Esse ano eu fiz 17 anos de formada. Sou soteropolitana, me formei em Salvador, na Bahia, 17 anos atrás, pela Escola Baiana de Medicina. E assim que eu me formei, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria fazer. Então, eu abri a minha própria clínica, eu tinha uma clínica, e a certeza foi aumentando. Eu sabia que eu queria trabalhar com o movimento humano, né? Mas ainda não sabia qual tipo de movimento, que público específico. E aí, depois de uns 3 anos, eu percebi que a maioria dos meus pacientes, 90%, tinha quadro de dor muito agravado, todos os pacientes. Criança, independente da idade, de criança até a fase adulta e tal. E aí eu falei, bom, eu acho que eu já descobri aqui o meu público-alvo, que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer. Nessa época eu já fazia educação postural, que na época pouca gente conhecia o que era, porque imagina, 17, quase 20 anos atrás, RPG era, ninguém sabia o que era. Já fazia um pouco de Pilates, mas ainda não tinha formação. Eu falei, bom, eu acho que eu vou me aprofundar nessa questão do Pilates. E o Brasil estava começando ainda, não tinha, ninguém sabia o que era Pilates e tal. E resolvi morar fora. Fui morar na Austrália, fiz meu curso de Pilates que durou um ano. Então, eu fiz uma carga horária aí de 1.000 horas, né? Diferente de hoje em dia, que as pessoas fazem no final de semana e já tem um curso. E fiquei lá por 5 anos. Casei, meu marido é brasileiro, voltamos para o Brasil. Aí eu fui para Vitória, onde eu conheci a Flor, focando sempre nesse público de dor. Abri meu próprio consultório, e tinha muito, muito paciente, óbvio, com dor, e a fisioterapia, ela atua na parte de reabilitação. Então, eu conseguia deixar esse paciente sem dor, mas eu precisava que ele mantivesse atividade física, porque sem atividade física não tem jeito, a dor volta. Foi aí quando eu conheci o trabalho da Flor, um paciente meu conheceu ela primeiro e falou: "Ó, você precisa conhecer a Flor, porque o trabalho dela casa muito com o que você faz. Porque tem vários tipos de atividade física. Tem aquela mais invasiva, que não é o ideal para quem sente dor, e a menos invasiva, que é o que você faz. E foi aí que a gente se conheceu e tal. Aí em Vitória surgiu a oportunidade de vir morar na Nova Zelândia, mais uma vez me mudei. E aqui eu atuo não com pacientes, eu dou aula de terapia manual com foco em dor. Então, eu formo terapeutas, que também é uma delícia, é outra paixão que eu não conhecia. Surgiu a oportunidade, eu abracei, sempre acreditei em oportunidades que o universo vem me trazendo e eu vou abraçando.
Se eu sentir no meu coração, eu abraço. Se eu não sentir, se eu sentir aquele aperto, eu deixo para lá, deixo passar e a outra pessoa fica lá com a oportunidade. E hoje moro na Nova Zelândia, dou aula para essa galera aí que tem interesse em terapia manual. Você comentou aí em relação à mudança. Muito engraçado, porque eu nunca tive medo de mudar. Não Que sei legal. se, devido à minha infância, o meu pai se mudava muito, né, devido ao trabalho, então a gente morou em várias cidades e tal. E eu amava, achava o máximo fazer novos amigos, achava o máximo mudar de escola, conhecer professores, sempre achei o máximo, nunca tive dificuldade. E isso veio também na minha fase adulta. Morei em Aracaju, morei em São Paulo. Uau, ah, você é cigana eu mesmo, amo, hein? eu amo Ci- mudar. E assim, Ciganona. se eu acho que o meu lugar não está me dando mais oportunidade, eu simplesmente cato minhas coisinhas, boto na mochila e me mudo. Não vejo nenhuma resistência nisso. E é isso. Essa é a minha Interessante, muito experiência. interessante, Rô, porque essa coisa de mudança, tem muita gente que tem medo, né, da mudança, assim. Claro que causa aquela sensação, ai, o que será? Ah, Mas, é. assim, interessante que você falou de você já ter isso na sua família, porque eu acho que isso eu tenho em comum. Eu também tive uma família que mudou, eu mudei também quando tinha 4 anos de idade, de um lugar para o outro. Eu acho que a gente traz um pouco na alma, né? Essa coisa de se você se dá bem com esse lance de mudar ou não. Eu acho que o meu marido também tem na história dele muito essa coisa da mudança. Eu vejo que ele também curte esses Meu movimentos. marido não. Então, é interessante. Meu marido odeia mudança, odeia. Ele Ah, só tá é? aqui, ele só muda por minha causa, assim, eu falo, vamos mudar, porque agora já deu, já não tô conseguindo fazer muito o que eu quero aqui. Você falando aí da infância, realmente, eu me lembro também da gente com 5 anos se mudando para uma cidade, com 8 anos mudando para outra cidade. E assim, são memórias alegres, né? Poxa, que legal, vamos mudar, vamos ter uma casa nova e vamos ter novas experiências. É bem legal, bem interessante, sim. Mas respeito quem tem um certo receio de mudar, Sim, porque sim, causa, né, uma sensação de não sabe o dá que um pé vai atrás. vir. E muito interessante também que a Rosana, eu conheci, a gente começou a se relacionar mais próximo um pouco antes da minha mudança. E eu me lembro, até comentei com ela outro dia, quando a gente se falou, que eu falei para ela, você sabe que você me falou uma coisa que me marcou? Ela falou, sério? Que normalmente quem fala não lembra, né? Mas para quem É, impacta, a gente grava. E eu falei, me lembro de estar com muita dor nessa região da escápula. E aí eu fui um dia lá e a gente trocando ideia. Aí ela falou assim para mim, menina, deixa abre as asas, deixa as suas asas voarem. Acho que é isso, elas devem estar querendo voar e você não está deixando. Eu falei, cara, e realmente, depois que eu me mudei e que eu fui fazendo os processos aí que eu precisava, né, para me recriar, eu não senti mais essas dores. Então, uma outra coisa legal que a gente pode trazer para esse papo é essa conexão, né? A Rosana trabalha com dor, vai ter muita história aí para contar. Eu fico impressionada como que dá para a gente fazer essa conexão com a parte comportamental, né? Isso é muito interessante para a gente trazer para o papo também. e essa conexão aconteceu, eu não sei te explicar como aconteceu. Quando eu fui para a Austrália, eu fiz muitos cursos na área de movimento e dor. Assim que eu consiga lembrar, eu devo ter feito uns 20 cursos, 5 muito bons, muito longos. E não sei como começou essa conexão. Hoje eu entendo que é uma parte da metafísica. E eu tenho essa visão, não sei te explicar, muito aprimorada. Então eu consigo avaliar uma pessoa pela parte fisioterapêutica e eu consigo entender o medo dela, o receio dela, porque a dor, ela está conectada com uma limitação. Se você tem dor, você está se limitando a fazer alguma coisa. Ou você está se limitando a se expressar, ou você está se limitando a voar, ou você está se limitando a explorar coisas novas. Então, hoje eu entendo que isso tem a ver com a metafísica, mas não sei como isso chegou na minha vida, não fiz nenhum curso específico para isso, mas eu consigo ver claramente quando eu estou avaliando um paciente o que está acontecendo. Aí vem a questão da abordagem profissional. Às vezes, quando o paciente é aberto, por exemplo, a Flor, quando ela foi no meu consultório, eu já conhecia a Flor, eu já sabia o que eu poderia falar para ela ou não. E aí, na hora veio aquilo ali, falei, Flor, você precisa voar, vamos lá, solta essas asas. E às vezes o paciente não está muito afim de ouvir, então você leva ali umas Sim. 4 sessões
para você chegar ao fundo do problema, né? Porque a dor, ela é Uhum. só a dor, ela não é o problema principal. A Sim. pessoa tem que ter. A dor, ela só está demonstrando que tem alguma coisa errada que você precisa tratar. E aí o profissional que vai te guiar e por aí vai. Eu tenho várias histórias assim super interessantes que a gente levaria aqui o dia todo conversando. Sim, é muito Mas o interessante mesmo, porque isso que você falou já é uma coisa que você sente que é nata sua, né? E outro dia eu estava pensando sobre isso. Eu fui contar aqui na outra entrevista que eu fiz com o Gustavo, como que ele me perguntou como que eu escolhi educação física. Eu fui contar um pouco da história. Olha como é legal essa coisa também, né, do bate-papo, porque quem está em casa também vai poder pensar sobre isso, trocar. Vocês podem escrever aqui também, viu, gente? É algo bem interativo, assim. E aí, quando eu fui contar para ele da minha história, assim, né? Da onde que veio a educação física, eu falei que eu queria muito psicologia no início. Aí ele falou, mas você já faz super psicologia no seu trabalho. Eu falei, não é a minha formação, mas você vê, tem uma coisa que já vem da nossa natureza. Eu, assim como você, também tenho essa coisa de olhar para a pessoa e conseguir ver além do que ele está me mostrando ali do corpo. Na verdade, eu brinco que eu converso com o corpo dele, né? Porque o corpo, ele dá umas respostas mais rápidas do que você pode racionalizar. Então, isso é muito legal, assim, porque às vezes a pessoa chega falando, eu queria tal coisa, você vê que tem uma coisa que não está compatível com o que ela está falando, com o que você está vendo, e com o que no desenvolver do trabalho você vai percebendo. Então, tem toda essa dinâmica, né, que é bem interativa. Então, isso é bem legal. Então, vamos começar, né? Vou fazer a minha primeira pergunta, posso? vai, manda aí. Falando desse papo, outro dia eu vi era uma palestra de uma pessoa da Nova Acrópole, que é, né, uma escola de filosofia, e ela estava citando aquele livro Guerra da Arte, que é até do Steven Pressfield. E ele falou uma frase que ficou na minha cabeça que eu queria trazer assim, para essa pergunta, porque tem a ver, que é alimentar a alma com o que ela veio fazer no mundo, né? A gente tem essa que a gente busque alimentar a nossa alma com o que ela veio realmente fazer no mundo. E a minha primeira pergunta, gente, talvez até você já tenha começado a responder, é qual é o chamado da sua alma? O que você sente assim que quando você faz, né? Você sente que está em sintonia com a sua natureza? Acho que você já começou a responder. Eu acho que a nossa conectividade é muito forte. Toda vez que a gente conversa, a gente sempre pensa na mesma coisa, porque eu pensei na mesma coisa ontem. Olha Bom, só. eu acredito muito que a gente tem um propósito de vida, né? Todo mundo tem o seu propósito. E antes de responder a sua pergunta, eu só vou formular a resposta de uma forma que as pessoas consigam entender. E hoje em dia o mundo tem tanta gente com depressão por causa disso, porque a pessoa ela não consegue ouvir o seu interior, então ela não sabe o propósito de vida dela. Então ela está aqui perdida e o que o mar leva, ela vai. Se a onda leva para a direita, ela vai para a direita. Se a onda leva para a esquerda, ela vai para a esquerda. E é isso, assim, eu sempre soube do meu propósito, que era ajudar o outro, mas eu não tô falando de caridade aqui, tá, gente? Porque eu cobro minha sessão, não é de graça, até mesmo porque todo mundo precisa sobreviver, eu acredito nisso. Mas assim, eu sempre tive na minha mente que eu precisava ajudar o próximo. Mas ainda, óbvio, na minha adolescência eu não tinha noção como que seria isso, né? Porque eu não tinha muita paciência para enfermagem, para medicina, para odontologia, enfim. E aí fui descobrir na fisioterapia. Então, eu sempre tive noção disso e a minha alma se aquece quando eu atendo um paciente. É incrível. Assim, eu posso estar no dia mais mal-humorado, porque eu tenho os meus dias, né? Vamos dizer, às vezes mais mal-humorados do que bem-humorados. Minha energia muda, muda, tudo flui. E eu acho que esse é o meu propósito de alma, atender, assim. O tete a tete com o paciente é o que aquece o meu coração, com certeza absoluta. Muito legal. Muito legal. Gente, ó, bem-vindo aí quem chegou, que eu não tinha visto. Minha mãe e meu pai, deve estar juntos lá vendo. Legal, Ana, Manuela, Manu. E aí, gente, é um bate-papo interativo. Se vocês quiserem aí também trocar uma ideia, botar algum comentário que depois a gente vai ficar voltando nele, sintam-se à vontade, tá bom? O duplo sentido, a ideia é essa, né? Eu e a Rosana aqui batendo papo, mas na verdade são mais pessoas trocando, né? São Tem múltiplos uma sentidos, pergunta na aí, verdade. Flor. Oi? Tem uma pergunta aí.
Tem uma pergunta? Às vezes eu Tem. não vejo. Vai ficando ligada aí também que a gente vai. Me Posso diz aí, perguntar Rô. aqui? O Gustavo, Ah, né? o Gustavo Ah, perguntou, ó. Quais as maiores dificuldades que as pessoas enfrentam para encontrar o seu propósito? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Vamos pensando. eu respondo um pouquinho, você Pode responde responder. depois. Pode A responder. maior dificuldade é não se ouvir. A pessoa ela não tem tempo para ela não se ouve, ela corta todo o vínculo que ela tem com a intuição dela. Ela é Maria vai com as outras. Essa é a maior dificuldade. Essa No é a meu sua ponto de vista. percepção do que você sente de dificuldade, né? É. Porque é muito Eu acho que é fácil, uma. gente. Se você se ouve, se você ouve a sua intuição e respeita ela, por exemplo, você vai sentir o seu coração expandindo ou o seu coração contraindo. Eu gosto muito de Pak Chopra, que ele explica isso e ele é fantástico nos livros dele. E são super deliciosos. Se você gosta de ler, ele é um cara bem legal para você ler. E ele explica isso. Você não precisa perguntar nada a ninguém. Você, óbvio que a medicina, você precisa ir no médico se você estiver doente. Mas você sabe, por exemplo, você tem uma oportunidade de trabalho. Você sabe se aquilo é para você ou não. Você vai sentar num lugar calmo e vai se perguntar: será que isso aqui é para mim? Se você sentir o seu coração expandindo, é para você, é o seu propósito. Se você sentir o seu coração contraindo, maybe, talvez, o inglês já vem. Talvez não seja a hora de você fazer aquilo, né? Mas as pessoas não se ouvem, elas ficam perguntando tudo a todo mundo. Será que eu devo fazer isso? Será que aquilo é legal para mim? Será? Mas ao invés de sentar, se perguntar, respirar, bom, eu vou respirar e vou perguntar para mim, será que é legal fazer isso agora? Nossa, eu tô sentindo uma coisa muito gostosa, então é legal fazer isso agora. Ah, eu não tenho certeza, vai tomar muito meu tempo, eu vou ter que trabalhar depois do horário que eu gosto de trabalhar, e por aí vai, essa é a minha resposta. Legal. Eu acho que é uma coisa até. Eu acho que esse lance da intuição também, penso sim, acho que é muito importante, né? A primeira conexão, mas assim, o desafio de você conseguir fazer esse link com a sua intuição, aí também é todo um caminhar, né? Porque é uma ferramenta que a gente já tem né, naturalmente, mas aquela coisa, é tão natural, já está tão dentro da gente que está lá perdido também, né? Então a gente precisa resgatar. Então, assim, nesse processo do resgate dessa intuição, dessa busca, né, eu acho que tem um caminhar que é muito, vai muito do quanto a pessoa quer se conhecer, se descobrir, né? Tem gente que não tem essa vontade, assim. E eu acho que para quem tem essa vontade, o caminho ele é muito abundante, porque você já está um passo de começar a fazer esse link com a sua intuição quando você está ali querendo isso, né? Então, esse querer, mas assim, nesse meio do caminho, aí tem muitas individualidades, tem muitas percepções que são muito pessoais, assim, né? Que pode ser que te aproxime ou te afaste desse potencial que você já tem, que você já é, né? De ser intuitivo, de ser uma natureza, como no yoga fala muito, né? A gente já tem uma natureza feliz, sermos completos. Só que a nossa percepção está dizendo o tempo todo que a gente não é completo. A gente tem uma falsa ideia de que falta algo. Mas no fundo a gente já tem tudo aquilo. Então, assim, só que até você descobrir esse todo aquilo que está dentro, é todo um processo, né? Acho Com que um certeza. pouco por aí. Se vocês quiserem comentar aí também, gente, e botar também o que vocês pensam, Eu vou ler a minha próxima pergunta para você não dizer manda que eu ver. inventei. Eu Ah, sentei ontem e fiz essas três perguntas. Olha só a primeira pergunta, Flor. Ó, tá hum. no meu caderno. Pra dizer que eu inventei. Por que você acredita que as pessoas têm dificuldade de se conectar com o eu superior? Olha só, gente, já tá respondendo, né, Rô? Tá vendo? Falei pra ela, a gente não vai combinar o que a gente vai perguntar. Muito bom, muito bom. Como que a atividade física, porque eu sei que a meditação e a yoga, óbvio que vai facilitar isso. Mas como a atividade física, sei lá, o treinamento funcional, pode ajudar nessa conexão? Ah, Olha muito só, engraçado, gente. realmente, bom, sobre a conexão eu já falei um pouco, né? Já estava respondendo.
A atividade física, olha, eu entendo como algo muito, como eu vim nessa paixão pela psicologia antes, né? E para mim, como eu te falei, é muito natural já fazer essas conexões, né? Que eu te falei. Então já vem muito, eu já vejo, né, o corpo como entrada e saída de informação. Então, quando eu acabei gostando da educação física e tudo, eu nunca tirei esse olhar, né? Tanto é que tinha uma disciplina que eu gostava muito, que era de consciência corporal, que trazia um pouco essa coisa, porque é um corpo que está ali se expressando, né? Então, eu percebi que aquele corpo que estava ali se expressando continha várias coisas, né? Continha sentimentos. Como é que eu ia conseguir olhar por detrás, ver o humano por detrás daquele corpo, né? Ali, né? Porque normalmente o que eu sentia dificuldade quando eu ia fazer uma atividade física é que era tudo muito isolado, assim. Eu me sentia muito numa caixinha separada para o exercício. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar com respiração dentro do funcional, as pessoas ficavam assim, nossa, mas respiração, eles achavam uma coisa assim do outro mundo, sabe? E para mim já estava tudo muito conectado. E eu fazia uns movimentos de... Oi? Acho que por isso que a gente se conectou, porque realmente a sua visão é um pouco diferente dos outros educadores físicos. Que ninguém gosta de pensar na respiração como educador físico. É pauleira, vamos lá, corre! E não é, Sim. né? Não é, eu já tinha isso muito nato, assim, e fui fazendo alguns cursos também, né, da área mais holística e fui percebendo cada vez mais como que está conectado isso. Então, assim, eu acho que o corpo, ele é uma grande ferramenta para as pessoas se descobrirem, porque quando elas começam a se mover nesse aspecto mais de se perceber, vai vindo um monte de resposta que às vezes o seu mental não deixa, né, por estar, de repente, numa outra frequência, Enrolando. e aí que você Depois fica enrolando consegue tudo. e ancorando, assim, nessas percepções. Eu acho que é uma entrada de informação mesmo, assim. Entrada e saída, né? Porque é esse meio de se expressar. Enquanto corpo, enquanto alma. Para mim, a alma está dentro do corpo, né? É uma coisa só, assim. Então, eu não vejo o corpo como uma coisa isolada, estética, como normalmente as pessoas veem. E aí eu vejo como que é potente essa ferramenta de trabalhar. E aí veio o yoga depois também, né? Mas como que a ferramenta nas minhas aulas, elas estão em função desse propósito que a gente acabou de falar, de que a pessoa consiga buscar dentro dela essas percepções, do que ao contrário, né? Normalmente a gente vê aí uma gama de ferramentas sendo usada, tipo, a torta direita, e aqui não, na verdade, elas estão ali para me ajudar a trazer para as pessoas, de acordo com as demandas de cada um, que é muito pessoal, a elas Claro. perceberem o corpo delas e perceber a intuição delas e aí se conectarem com o momento de vida também, né? Por isso tem a ver também muito com o momento. Deixa eu ver que tem gente perguntando, né? Comentando, deixa eu ver. Ó, o Gustavo Gustavo comentou. botou. Deixa eu ver. Exatamente, Gustavo. Aí a Maria vai com as outras, entendeu? O quanto Peraí, a pessoa tem. leia aí pra mim, Rô, porque sumiu aqui pra mim. Acho que tem o quanto ela acredita que deve seguir o caminho de alguém e deixa de buscar o próprio caminho, isso. Mas assim, Ah, vamos lá, sim. gente. Vamos lá, por exemplo, eu e meu marido, a gente resolveu vir para Nova Zelândia, tá? Eu tava super animada, meu marido tava, não sei, não tenho certeza. Aí é claro que um tem que abrir mão de alguma coisa em prol da felicidade. Mas é óbvio que a pessoa não vai abrir mão se ela sentir que não é para ela, 100% não é para ela. Se ela não tem certeza, o que que custa ela abrir mão agora e depois a outra pessoa abrir mão? Então aí você está dividindo uma jornada, né? A gente está falando de casais. Mas Uhum. assim, se você, sei lá, você vai na jornada da sua amiga, porque você acha que sua amiga tem uma vida maravilhosa, aí realmente a Maria vai com as outras. Mas dividir a jornada, caso casais, né, em relação a casais, cada um vai ter que ceder um pouco, senão não existe É. casamento. No Sim, com casamento, certeza. um cede um pouco, outro cede um pouco. A gente vai, mas assim, eu quero trabalhar de casa, não vou, entendeu? E vai cedendo. Bom, é o que eu acredito. Aí tem outra Sim, pergunta Giovanni aí, Flor. colocou ali, ó, de que forma você percebe quando fez a escolha certa? Eu acho que essa paz, né, no coração, assim, é louco porque essa paz, ela pode vir também misturada, né? Essa resposta que eu vou dar até tem a ver com a pergunta do Gustavo também, porque quando eu lembro pelo menos falando de mim, né? Depois você pode dizer por você, mas quando eu fiz essa mudança para o Rio,
sempre tinha aquela adrenalinazinha, né, do novo, não sabia o que era, como é que vai ser. Mas eu me lembro que uma coisa que eu tinha um pouco de medo de, ai, será que eu vou entrar na história do Gustavo e vou me perder da minha? Eu tinha essa, porque ele já estava aqui há muitos anos, já estava com a carreira dele já desenrolada, né, aqui, e eu estava vindo começar meio que de novo, né? Não tinha muita. Eu vim meio na cara e na coragem, assim, como ele também quando ele veio, mas quando eu vim ele já estava há um tempo. E aí eu ficava nessa, né, me perguntando isso. E uma coisa que me ancorava muito era, não, mas eu tô indo por mim. Eu já estava querendo fazer esse movimento de mudança. O Gustavo vai estar lá para me ajudar, mas assim, eu vou fazer as minhas descobertas. Era uma vontade tão grande minha que as coisas se abriram muito naturalmente, assim. Eu Então, você comecei a tinha. criar meus vínculos muito natural. O medo faz parte, não tem jeito. O que não pode é você ficar com medo durante a sua jornada toda. Mas assim, por mais que eu amo mudar, é claro que tem uma borboletinha lá na barriga voando e tal. Óbvio que tem. Mas assim, eu acho que você não tem como saber se você fez a escolha certa, porque você não tem como saber como seria se você tivesse feito a outra opção. Isso não Sim. existe. Então, se você está na dúvida se você fez a escolha certa ou não, é porque você está se culpando aí de alguma coisa. Você não está se permitindo viver a jornada. É o que eu acho. É o que eu senti dessa pergunta. Então, você está lá, sentou, perguntou: poxa, será que foi a escolha certa? Você não tem como saber. Essa é a sua opção agora. Você tem que fazer o melhor com essa opção. Eu acredito que seja Eu isso. acho que quando a gente se liga na intuição, vem aquela percepção de, por mais difícil que esteja, por mais medo que eu esteja sentindo, você não vê outra escolha mesmo. É como, por isso que quando eu resolvi sair de Vitória, eu tive muita dúvida no início, mas a partir do momento que eu falei, vou, é como se tivesse fechado o resto, assim, não tinha outra escolha, eu tinha que fazer o meu melhor ali. Então, acho que, É como se você tivesse fechado um ciclo e começado outro, é, né? Agora, não tem como saber o que aconteceria se você tivesse ficado em Vitória. Isso aí não tem como saber, porque você não viveu essa sim, experiência, né? exatamente. Então, se você acha que você, né, no seu exemplo, se você acha que você deveria ter ficado em Vitória, que nada tá dando certo, você tem que realmente tirar a culpa, né, da situação. Não tô dizendo que é seu caso, né? Óbvio que não. Sim, Mas sim, assim, você tem que tirar a culpa da situação e falar, não, é o que eu tenho agora, nesse exato momento eu estou aqui, então eu tenho que fazer o meu melhor. Eu acho que é isso. sim. Isso aí, vou para a segunda pergunta, hein? O que que você observou, Rô, de descobertas aí na sua área, quando você fez as suas mudanças, né? Quando você se mudou, eu queria que você destacasse assim os desafios que você encontrou enquanto mercado de trabalho. Como é que foi essa troca, né? De sair de Vitória, de um espaço, para ir aí para fazer uma outra tipo de demanda. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Bom, aqui as pessoas. Eu já vim com nível de inglês bom, né? Então, assim, quando a gente já veio com visto de residente, então a gente já tinha noção que a gente trabalharia na área, porque a gente já tinha inglês, a gente já tinha morado na Austrália. Ah, em relação a isso, eu não tive muita dificuldade. A dificuldade maior aqui, como também tinha na Austrália, é em relação ao toque. As pessoas não gostam de ser tocadas. Então, na terapia manual é bem difícil você não tocar o paciente, né? Possível, né? Aqui é muito interessante isso. Aqui você tem que pedir licença para tudo. Então, sei lá, eu vou avaliar um paciente com dor no ombro. Eu tenho que pedir licença para tocar no ombro dele, eu tenho que pedir licença para movimentar o ombro dele, eu tenho que pedir licença, sei lá, eu vou ensinar um alongamento, eu tenho que pedir licença para tocar na cabeça dele. E isso às vezes é muito chato, né? A gente que vem de uma cultura Nossa, tipo, total. vamos lá, puxa para trás, vai, levanta o peito, queixo, e tá, você tá tocando ali, a pessoa tá na E você dela, ela não percebeu tem. isso indo para aí ou você já tinha ideia que tinha essa parte? Ah, não. Já sabia porque na Austrália era basicamente a mesma coisa. Então você Já já tinha foi mais ou noção menos disso. sabendo. É. Aqui eles têm um certo pudor com o corpo. Então, né, aqui que eu falo, gente, Oceania no geral, porque a Austrália também é a mesma coisa. Eles têm um certo pudor com o corpo, então eles não gostam muito de ser tocados. Assim, os meus pacientes, por incrível que pareça, eles conseguem mudar essa visão. Assim, a primeira sessão,
Eu explico, olha, vou tratar do seu ombro, mas eu preciso tocar no seu ombro, vou precisar tocar no seu pescoço, tocar nas suas costas. Se você se incomodar, é só me falar que eu não vou tocar. Mas assim, se eu não tocar, eu não consigo tratar. Então, a minha primeira sessão, ela é muito clara o que eu vou fazer, tá? E aí, na segunda sessão, o paciente já chega, já tira a blusa, já fica, se for mulher, já fica de sutiã e já não liga mais. E eu acho também que se eles não se sentirem à vontade, eles não voltam, né? Enfim. E a segunda questão foi que eu descobri que eu amo ensinar. Eu não sabia no Brasil. Eu educava os meus pacientes somente, e aqui eu descobri que eu amo dar aula para os meus alunos, que é Legal. outra paixão minha. Você está dando aula em E curso de formação, né? isso, em universidade para formação, porque aqui tem fisioterapia, aqui tem terapia manual, tem a graduação de terapia manual, e aqui tem graduação de massagem, que é totalmente diferente da massagem que a gente tem no Brasil. E é isso, assim, a minha maior dificuldade foi em relação ao toque, né, na hora de avaliar e tratar esse paciente, e descobri que eu amo dar aulas. Que não foi um desafio, foi uma descoberta boa, né? Exatamente. No começo, aí, vamos falar, né, em relação ao medo. Quando eu vi a vaga, eu falei, eu vou aplicar, mas assim, vamos aplicar sem nenhuma pretensão aqui, né? Primeiro que eu não, inglês não é a minha primeira língua. Eu tenho um sotaque bem forte do português, óbvio, por causa da idade, né? Não aprendi meu inglês com 10 anos de idade, aprendi já depois dos 20. Eu vou aplicar aqui só por questão de curiosidade. Fui, fiz a entrevista, a que me entrevistou foi a diretora na época, que hoje não é mais diretora. E ela falou: a vaga é sua, você só não fica se não quer. Eu falei: como? Como assim? Olha, E aí, no meu primeiro dia de aula, eu tava cagando de medo. Cagando de medo, porque uma coisa é você fazer uma entrevista, outra coisa é você entrar numa sala de aula. Na época eu tinha 10 alunos, sem nunca ter falado da matéria é. em inglês. Em português, tá pau, mas em inglês. E Sim, aí eu é fiquei com. desafiador. Mas eu tinha certeza que era o meu propósito, que o meu coração estava assim, gigante. Eu lembro que eu liguei para minha mãe pulando, parecendo uma louca. Minha mãe, o que que foi, menina? Que ótimo, né? Muito legal. Então, legal, respondido. Para quem está entrando agora, bem-vindo. Então, tá rolando um bate-papo aqui, tá? Vocês vão ver o tema aí no comentário. Entrevista duplo sentido com a fisioterapeuta Rosana. E eu da área do movimento também, entrevistando e sendo entrevistada. Então, agora é a vez da Rô fazer a segunda pergunta dela. Manda Eu ver. vou fazer uma pergunta bem objetiva, que eu sempre tive interesse em saber da resposta, né? Eu já ouvi essa resposta de diferentes personagens, educadores físicos, e eu queria saber a sua resposta. Alongamento. Antes ou depois da atividade física? É sempre muito polêmico, né, essa pergunta. Eu, por um bom tempo, ficava achando. Na verdade, eu descobri assim, o prazer que é se alongar de forma dinâmica. Então, a primeira coisa é perguntar que tipo de alongamento, porque né, tem alongamento mais estático e tem um alongamento mais dinâmico. Eu acredito muito, na verdade, eu acho que os dois são importantes. Hoje em dia, eu percebo que eles são bem importantes e eles se complementam, eu acho que é interessante. E eu sou uma pessoa que, com o passar da idade, fui percebendo quanto é interessante usar. Eu gosto de fazer antes e depois. Eu uso assim, se não no início eu costumo usar mais o de dinâmico, né? O alongamento dinâmico, porque você já vai para o lance das mobilidades e tal. E no final, eu acho que é sempre válido para as pessoas que são muito rígidas, muito encurtadas, você repetir aquele dinâmico e ainda assim fazer o estático um pouquinho também. Assim, não tem muita. Eu acho que esse lance de antes e depois, eu acho que é muito do que você está percebendo da pessoa. Assim. Tem aluno que eu olho e falo, cara, essa pessoa precisa trabalhar estabilidade, ela não precisa trabalhar mais tanto mobilidade, ela já está com uma boa mobilidade. Então, vou fazendo o básicozinho de mobilidade, mando ver na estabilização. Já tem aluno que antes, durante, depois é válido. Então, assim, é muito relativo isso ao que Depende de você cada vê do caso. aluno. É. Beleza. Deixa eu ver se tem mais algum comentário.
O legal, gente, é que a gente vai trocando ideia assim e vai vindo na cabeça da gente também coisas, né? Quando eu e o Gustavo, a gente ficou batendo papo, assim, que foi tendo algumas perguntas da galera, a gente percebeu umas coisas que a gente nunca tinha se ligado. Então, o lance da entrevista que eu acho bacana é isso, porque às vezes o outro tá contando uma experiência e você começa a pensar assim, nossa, como é que é isso pra mim, né? É muito interessante. Sim. Então, vamos lá, vamos para a terceira. Nesse momento agora que a gente está, né, de quarentena, muitos desafios aí novos, demandas. Outro dia eu fui caminhar e fiquei pensando, nossa, agora com esse lance de interação com a internet, né, com o celular, que momento diferente, assim, muito legal por um lado, mas assim, a gente está tendo que aprender a lidar com isso energeticamente também, né? Porque a tela do computador sempre foi algo que me cansou, que me deixou um pouco. Tem uma hora que satura, assim, você sente que seu cérebro dá aquela saturada. Então, eu fui caminhar um pouquinho aqui do lado de casa rapidamente, fiquei viajando, pensando: nossa, agora vão vir novas questões, vão vir novas demandas, os nossos alunos vão ter um outro tipo de relação. Tipo, o mundo não vai ser mais o mesmo, assim, na minha visão, pelo menos. Mesmo quando a gente voltar, vai voltar de um outro jeito. Então, eu queria perguntar para você, o que você tem recebido de feedback dos seus alunos, assim, algum tipo de pergunta, de dúvida que eles têm em relação a esse momento? É, alguma dica que você queira dar, que você já está comentando com eles? Quais são os desafios que você tem percebido, assim? Concordo plenamente com você no que você falou aí. Vai ser realmente uma nova era aí que está chegando e tudo vai mudar, acredito também, que não vai ficar como é. E assim, além de dar aula, eu ainda continuo atendendo meus pacientes que estão aí pelo mundo, não só no Brasil. A gente faz ligação de câmera, a gente conversa, eu faço uma avaliação fisioterapêutica, indico alguns exercícios. Inclusive no meu canal, se você for agora, tem exercício para tudo que você imaginar, Escreve alongamento aí, Gu, funciona. depois seu canal também aí no comentário, depois quando você... Ah, eu escrevo sim. E, bom, o que 100% dos meus pacientes estão reclamando é de muita dor de cabeça, né, devido ao uso excessivo do celular, nem tanto do laptop, do celular, muita dor de cabeça, muita dor no ombro. E eles não sabem por quê, mas acredito que vocês saibam, gente. Vamos lá, agora mesmo vocês estão aí segurando o celular, fazendo uma contração aí de toda a musculatura do braço para segurar o celular. Isso vai te dar dor no ombro e dor no pescoço, porque ninguém fica com o celular por 10 minutos. As pessoas agora nessa pandemia, principalmente quem não tem muito o que fazer, quem não está trabalhando de casa, digamos assim, fica 8 horas com o celular na mão. Fica aqui, mexe ali, vai no Instagram, vai no Facebook, aí descansa e volta de novo, vai. E isso é muito tempo. A musculatura ela não aguenta ficar esse tempo todo. Então, 100% dos pacientes reclamando dessa dor, né, que começa aqui e vai pelo braço inteiro, devido ao uso excessivo de celular e muita dor de cabeça por causa da luminosidade da tela. E aí varia tanto do computador, do laptop ou do celular. A minha dica é primeira de todas, dá um break. Como é que é break? Uma pausa. Esqueci a palavra. Dá uma Pausa. pausa do celular. Então, sei lá, para programar, eu só vou olhar o celular 1 hora pela manhã e 1 hora no final do dia. Durante esse meio período, vou fazer minha rotina, sei lá, na minha casa, vou fazer uma meditação, vou fazer uma caminhada, vou ler um livro, por que não? E se você tiver que usar muito o celular, evita segurar, tá? Evita segurar o celular. Por exemplo, agora eu estou conversando com você, eu coloquei o celular ali para não segurar, justamente por isso. Então, providencia uma forma aí do celular ficar em pé, sem você segurar muito. E a terceira dica é fazer um alongamento, que é um alongamento muito simples, que eu já, inclusive, coloquei lá no meu canal RV Wellness, que é alongar toda essa região aqui e todos os meus pacientes que fizeram alongamento me mandaram feedbacks muito legais. Nossa, Rosana, aqui estou me sentindo ótimo, Bora ótimo. fazer Mas agora? assim, Bora fazer? Tô querendo vamos. fazer, ó. Vamos Só fazer lembrando, junto? vamos. Só lembrando que não adianta fazer o alongamento e continuar segurando o celular por 8 horas, tá? Você Então você precisa tá com o dar uma celular na pausa mãozinha aí. aí, ó, bota na frente, afasta um pouquinho, né? Só Bota vou no. ali em algum lugar.
Apoia aí contra uma caneca, o que você tiver. Deixa ele aí com as mãos soltas. Vamos lá, senta bem ereto. Isso. Quando sentar, imagina a orelha sendo puxada lá pro teto. Isso, afasta o ombro das orelhas, abaixa bem esses ombros. Excelente. Deixa eu abaixar a câmera aqui para vocês conseguirem ver o meu braço. Agora vai passar um braço lá por trás das costas. Tá vendo como já abaixa meu ombro aqui? Isso. Com a mão que tá livre, você, com muito cuidado, vai puxar esse pescoço para baixo aqui, ó. Vai afastando o ombro da orelha. Isso. Tá vendo a mão lá do outro lado? Vai esticando essa mão também. Respira 2 vezes, puxa o ar. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, puxa o ar. Solta o ar pela boca. Agora vai trazer o queixo no ombro oposto. E a mão vai por trás da cabeça. Puxou aqui. Continua afastando o ombro da orelha. Puxou o ar pelo nariz. Soltou o ar pela boca. Mais uma vez, puxou o ar pelo nariz. Soltou o ar pela boca. Bem calmamente, volta para a posição inicial. Troca o braço, o outro braço passa por trás. Afasta bem o ombro da orelha. Primeiro alongamento. Vem trazendo aqui, ó. Tenta não usar muito o tronco, porque é alongamento só do pescoço. Deixa o tronco bem ereto. Respira. E solta. Mais uma. Puxou o ar. Soltou o ar. Bem devagar, traz o queixo do ombro oposto. Pega lá atrás da cabeça, ó. Bem na nuca, se conseguir. Acha o ponto de alongamento. Não precisa puxar muito esse pescoço. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Bem calmamente, volta à posição inicial. Muito Esse legal. alongamento você pode fazer de 3 a 5 vezes por dia. Se você sentiu alongando muito agora que a gente fez, significa que você precisa fazer mais e você está usando muito o celular, tá? Cuidado, porque isso pode levar a um problema crônico no seu pescoço, no seu ombro, no seu cotovelo e no seu. Eu passei a dar muito valor para o alongamento, assim, cada fase, assim, dos meus estudos e das minhas percepções, né, fazendo movimento, eu vi como é importante, realmente, até para gente que já é mais flexível, também é importante, e conseguir Sim, dosar isso, né? Hoje eu estava dando sim. aula para o pessoal do curso, que eu dou também um curso de formação em Vitória, né, o pessoal que faz yoga, e eu dou anatomia do yoga nessa turma. E hoje eu estava falando para eles também da importância das extremidades, como é que elas estão ligadas com o nosso centro. E como que a gente esquece disso. É, às vezes a gente está Uma lá na postura do yoga ou qualquer outra postura, né? E a gente vai com a mão e deixa aquela mão de alface, assim, tipo, eu até brinco com os alunos, não é mão de alface. Porque quando a gente engaja a musculatura das mãos, dos pés, automaticamente você volta para o seu centro, né? Você volta para o seu corpo, seu eixo. Então, como é importante essa percepção? Você falou aí de dores de cabeça, tá tudo ligado, essa questão de ombro, cotovelo. Às vezes a pessoa tá com dor no ombro, você vai ver é o cotovelo que no tá com punho. pouca mobilidade, né? Como que o corpo ele é um quebra-cabeças. E a dor no punho pode ser devido ao pescoço, ao ombro e por aí vai. A única ressalva que eu tenho em relação ao alongamento é você não deve fazer se você tiver com um quadro de dor muito agudo. Que é aquela dor que você mexer um pouquinho já está doendo. Aí realmente, como Realmente. fisioterapeuta, se você não é meu paciente, eu não aconselho fazer alongamento. Eu aconselho você fazer exercício, que também tem lá no meu canal.
Mas assim, o alongamento ele serve para dar uma pausa na musculatura, para deixar a musculatura respirar, principalmente se você fica muito tempo na mesma posição, que é o caso de segurar o celular, usar muito o computador. Se você tem muita gente trabalhando de casa, eu, por exemplo, estou trabalhando de casa e estou usando o computador mais do que o normal. Então eu preciso fazer esse alongamento de vez em quando, pelo menos 3 vezes ao dia. E se você está assistindo muita televisão, gente, vamos lá, vamos ler um livro. Vamos desligar tudo isso que não vai trazer nada de bom pra gente. Vai ler um livro, vai meditar, vai conversar com Deus no que você acredita, tá? Tem Tem que muita dar um coisa tempo. boa para fazer, né? É, você sumiu. É, eu apertei alguma coisa aqui. Ixi, minha tela virou, gente, sem querer, ó. Pior que eu não sei Tire, é. desvirar agora. Eu Ai, acho que ai, do seu ai. lado direito para baixo. Lá na sua quina direita, Flor. Na direita? Ah, sim, Direita agora para baixo. voltou. Tá. Isso. Então, legal, Rô, muito bom, muito bem lembrado. A gente tem agora 10 minutos, falta a sua última pergunta, né? Depois eu vou abrir um pouquinho aqui para a gente trocar a ideia mais. A minha Diz aí. pergunta, cara, eu acho que nós fomos irmãs siamesas em outras vidas, porque a minha pergunta é, como você é professora de yoga, o que que você pode ensinar para a gente aí bem rápido, sem se mexer muito, porque às vezes a pessoa não tem muito espaço, em relação também a esse uso excessivo de celular, computador, segurando muito com uma mão só. Se tem alguma coisa que a gente pode fazer e tal, bem simples aí nesses 10 minutos que a Legal. gente tem. Bom, como você fez um movimento, né, uma coisa mais de movimento, eu vou puxar uma coisa para respiração, que assim, realmente para mim a respiração é a chave. Eu sempre falo isso. Eu vejo como se o corpo é a porta e a respiração é a chave para abrir a porta. Porque ela está intimamente ligada com a parte da nossa mente também, né? Da parte energética, ela faz esse link todo, porque quando a gente vai acalmando, né, a nossa respiração, a nossa mente vai se acalmando automaticamente, é uma coisa assim muito fluida. Então, eu acho que uma coisa que está muito forte nesse momento é o excesso de informação. Então, eu, por exemplo, tenho uma mente que é bem aceleradinha. Só antes de Quê? você ensinar o exercício, falar para a galera aí comentar, fazer perguntas. Isso. Só isso. Isso aí. Pode ir, vai lá. Escreve também aí o seu arrobinha aí, Rô, do seu Instagram. Quem ainda não está acompanhando também, ó, Incorporalma está no YouTube com vários vídeos na área de força, de yoga. Eu também tenho formação em kettlebell, então tem várias coisas que a gente está colocando aos poucos. O canal está novinho. Então é isso. Eu acho que eu, por exemplo, tenho um mental que é muito agitado já. Assim, minha mente ela faz muita conexão ao mesmo tempo. Então, para mim, quando eu vejo que eu estou recebendo muita informação, que hoje em dia, né, tem um universo muito legal da gente ter acesso a muitas coisas que a gente não tinha antes, que as pessoas estão fazendo gratuitamente, até muito bacana, mas tem horas que dá aquela derretida no cérebro. Então, para mim, funciona muito a respiração que é da alternância das narinas, né? Muita gente já conhece, mas tem muita gente que conhece que não está praticando também. Conheço várias pessoas, eu conheço essa respiração. E daí, né? Não faço nenhuma vez no meu dia, então não adianta. Que é a gente acalmar mesmo esse fluxo, né? A gente pode fazer junto agora um pouquinho. Vamos Vou lá. convidar vocês a gente fazer junto, tá, pessoal? Então, vocês vão achar primeiro uma posição bem confortável. Vocês podem apoiar os pés no chão para sentir bem que o pé está ancorado, é importante. Pega a sua cadeirinha aí, se você tiver, ou se você preferir no chão. O lance da respiração alternada é o seguinte: a gente vai usar fazendo uma expiração maior do que a inspiração. Partindo dessa ideia de que a gente precisa sempre soltar mais ar mesmo, sabe? Tirar, esvaziar. Então a gente vai fazer de uma forma simples, vai segurar com o dedão, polegar, a narina esquerda. Vai só apertar para bloquear a narina esquerda. E aí você vai inspirar pela sua narina direita. Você vai pegar o seu dedo indicador e vai bloquear essa narina que acabou de puxar o ar, vai segurar um pouquinho esse ar. E rapidamente você começa a soltar o ar pela esquerda.
Deixa sair. Quando não tiver mais o que soltar, você vai puxar. Bloqueia, segura só um pouquinho. Já começa a soltar. Até não ter mais nada para soltar. Aí a gente puxa. Vai fazendo, alternado. Percebe se você não está tensionando o seu ombro. Fecha seus olhos um pouquinho para tirar o estímulo visual agora. Não precisa segurar muito para você ir percebendo esse fluxo, a fluidez da sua respiração, sem fazer muito esforço, é só natural. Relaxa seus olhos, relaxa seus ombros, percebe os seus pés que estão apoiados no chão. Percebe como é bom estar em contato com a respiração. Vai retornando devagarzinho. Inspira profundamente, solta bem o ar. Bom, Estamos quase só terminando a lembrando live. que eu fiz essa respiração há uns 8 anos atrás e era uma professora de yoga e ela me ensinou essa respiração para dor de cabeça. E resolve, tá? Resolve total. Já curei várias dores de cabeça, já curei insônia. Direto acontecia de acordar assim no meio da noite, ia para essa respiração e dormia. Ela é muito boa para enxaqueca, muito boa para várias Ciclo coisas. menstrual. Então, pessoal, ó, super recomendo. Lembrando aqui também que toda terça e quinta a gente está com as aulas de yoga pelo Incorporar Alma. Se você ainda não acompanha aí no Instagram, super bem-vindo. A gente faz uma aula bem básica para não ter perigo para quem eu não estou vendo. Tem as aulas particulares que estão acontecendo pelo Zoom. E é isso, gente. Importante a gente se movimentar, né? Descobrir o movimento dentro da nossa casa, do nosso corpo. Quero agradecer imensamente a Rosana aí por estar participando dessa nossa entrevista. Foi muito bacana, Rô. Temos aí 2 minutinhos, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta. Só para dizer que em breve eu vou lançar um e-book em relação a exercícios para coluna cervical, torácica e lombar, com exercícios simples e seguros. Então, qualquer pessoa pode fazer com dor ou sem dor para prevenir. Mas aí tem que ir lá no meu canal, porque vai ter um link de inscrição. Então, eu vou lançar isso provavelmente essa semana ou semana que vem. Eu só estou terminando. E também, quem quiser entrar em contato para fazer uma avaliação fisioterapêutica, é só me contactar lá pelo Instagram também. E estamos aí. É isso, pessoal. Muito obrigada pelo convite e espero que surjam novos convites, porque eu adorei. É a primeira vez que eu faço. Legal, vou fazer mais vezes. Muito bom esse bate-papo, né? A gente se sente mais próximo também, vamos trocando. Eu vou colocar lá no Não YouTube tanto no também. futuro assim, né? Oi? Eu não me sinto tanto no futuro assim, quando eu converso com alguém que aí é de noite. É verdade, é verdade. Rosana já está lá no futuro, Nova Zelândia. A gente começou às 18 aqui, ela estava às 9 e pouquinho lá. Então, legal, Pois é. gente. Agora são 10 da manhã e a rua tem o dia pela frente.
Ó, temos 30 segundos. Gente, um beijão. Acompanhe toda quarta aqui às 18, nossa entrevista. Semana que vem vamos ter Mico Preto da capoeira, trazendo exercícios para as crianças em casa. Um bate-papo super legal com o Gustavo. Fiquem de olho. Como a gente brincar aí com a nossa criança interior. Beijão, Rô!